Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o Lucas Silva. Estamos com mais um vídeo no nosso canal Submergindo Biblicamente. Que você possa ser agraciado, que Deus possa abençoar a sua vida, cada um dos que estão inscritos e os que não são inscritos, que vocês possam se inscrever no nosso canal, nos ajudando aí, tá certo? Ativa o sininho e que você possa receber diariamente uma palavra de Deus para o seu coração, tá bom? Então hoje estamos aqui com o propósito do tema aprendendo a reagir como Davi. E nós temos um texto base aqui que está no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 20, que diz assim: Então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e trocado de roupa, entrou no templo do Senhor e adorou. Então foi para seu palácio, e ao seu pedido serviram-lhe pão, e ele comeu. Nós estamos diante de um texto bastante conhecido por um momento que Davi passou, um momento frustrante, um momento de decepção, um momento de sofrimento. Mas para que eu possa retratar sobre esse texto e aprender a aplicar algumas coisas para nossas vidas, nós temos que saber o contexto dessa história. Nós sabemos que Davi foi um homem escolhido por Deus, foi até mesmo tirado do campo para colocar no reinado, e Deus exaltou Davi de uma forma sobrenatural. Nós vemos que Davi era um pastor de ovelhas, mas agora ele era um rei que ia governar, reinar ali sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá. Perceba-se que Davi, quando fazia o propósito, a vontade do Senhor, Deus o abençoava, prosperava, fazia com que ele viesse a crescer. Em todas as suas guerras, ele saía vitorioso. Só que chega um momento que Davi ele coloca em sua mente de não ir para a guerra. E aí é o que acontece, porque quando ele não vai para a guerra e fica no palácio, aí acontece suas primeiras falhas, seus primeiros erros, no momento aí que ele deixa de ir para a guerra, deixa de fazer a vontade do Senhor. E perceba-se que Davi, ele deixa de ir para a guerra e fica no palácio, e aí onde ele pega, e nós sabemos a história, que Davi ele comete o primeiro, ou se melhor, ele comete um adultério, né? Adulterando com a esposa de Urias. E nós vemos que aí, nós sabemos que até tem uma passagem lá de Salmos que diz que um abismo leva a outro abismo. Então ele não só cometeu o ato de adultério, mas também permitiu que o seu melhor amigo, assim dizer, Urias, morresse na guerra. E nós vemos aqui que Davi começa a cometer vários tipos de erros. Por quê? Porque ele parou onde ele não deveria ter parado. E aqui serve até mesmo de uma lição para nossas vidas, que em vez de nós estarmos nas guerras, nas batalhas, nós muitas vezes queremos parar, descansar. E aí é um alerta para nós, porque nesse momento de descanso, aí pode ocasionar de nós até mesmo cairmos, né, falharmos nos pecados que está ao nosso derredor. Mas eu não quero somente falar disso, mas você vê que a partir do momento que ele comete o adultério, Deus usa o profeta Natan, e assim é revelado, é exposto o seu pecado. E nós sabemos que a esposa de Urias, que se deitou com Davi, engravidou do primeiro filho, só que Deus não permitiu, né? E esse primeiro filho, ele morreu, adoeceu, e depois dessa doença ocasionou a morte. E perceba que enquanto ele estava doente, a criança, Davi estava lá
trancado, jogado no chão, jejuando, orando, rasgando as suas vestes, eu creio ali naquele momento, se humilhando perante o Senhor, mas chega o momento da notícia. E aí é difícil para nós. Quando estamos em momentos difíceis da nossa vida, e estamos ali orando, clamando, jejuando, mas chega a notícia que diz assim: não dá mais, morreu, acabou. Aí é uma situação que muitos tomam para si, e quando acontece de ouvir essa notícia dizer morreu, não tem mais jeito, não tem mais saída, o que é que nós fazemos? Iremos chorar, iremos para um quarto, muitas vezes indagar, questionar, murmurar. Muitas vezes dizemos, não quero mais saber desse Deus. Muitas vezes nós dizemos assim, não quero mais saber de nada, eu vou chutar o pau da barraca, eu não quero mais saber da minha vida, não quero saber mais de nada. Fica somente trancado dentro de um quarto. Mas Davi, ele foi diferente. Quando Davi ele escuta essa notícia, esse baque contra a sua vida, ele toma algumas atitudes, algumas reações que eu pude detalhar observar nesse texto, nesse versículo, algumas características, algumas reações, algumas atitudes que Davi tomou, que nós também devemos fazer mediante as notícias, mediante aos fracassos, mediante as tribulações, mediante os desertos, mediante as dificuldades, mediante, vamos se dizer, concluindo aqui, mediante as notícias ruins que veio contra a nossa vida. A primeira coisa, que quando ele escuta, ele ouve aquela notícia que não agrada seu coração, dizendo, seu filho morreu, aí o texto vai dizer no versículo 20, então Davi se levantou da terra. E é isso que nós devemos fazer hoje. Muitas vezes escutamos uma notícia dizendo, não tem mais cura, não tem mais jeito, o filho está na droga, não tem mais jeito, o casamento foi destruído. E o que é que nós fazemos? Nós não fazemos como Davi. E Deus está te dizendo hoje, através deste exemplo, deste homem, Davi, que nós devemos se levantar. Então, para de estar remoendo. Para de dizer, não deu certo, não tem mais jeito. Te levanta. Tenta de novo. Se ergue de novo. Te levanta de novo. E foi isso que Davi fez. A primeira coisa que Davi fez foi se levantar. E é necessário novamente. Porque tem pessoas que quando ouvem a notícia dizendo morreu, os sonhos morreu, os planos morreu, aí nós entramos dentro do quarto, vamos se deitar, vamos se sentar. E Davi não. Davi disse, opa, meu filho morreu, mas eu não vou ficar aqui, nesse chão. Eu não vou ficar aqui, eu vou me levantar. E é isso que você e eu devemos fazer. Levanta. Sai desse chão. É necessário tu se levantar novamente. A segunda coisa que ele fez, como ele estava no chão, ele se humilhou, e a maioria dos atos do povo, da cultura judaica, do povo que se relacionava com Deus, quando eles iam se humilhar para algo, para algum propósito, muitas vezes eles jogavam cinzas, jogavam areia, faziam alguma coisa como um ato de humilhação, ou seja, para ele se lavar, é porque ele estava sujo. Sabe o que Deus está te dizendo hoje? Tira essa poeira, bata essa poeira, tira, se lava novamente.
Lavar aqui tem um simbolismo de purificação. Se purifica de novo. Se lava, tira essa sujeira que está na tua vida. Você, mas eu me humilhei, mas Deus tenta de novo. Se lave, se levante, se purifique. E foi isso que Davi fez. Davi se lavou, se purificou. E é isso que nós devemos fazer hoje. Se lave, tira a sujeira, tira aquilo que não te pertence. E a terceira coisa, ele trocou as vestes. Ele não ficou com as vestes velhas, as vestes que estavam ali no momento da aflição, no momento da perda. Ele trocou as vestes. E é necessário novamente nós trocar. Tire as coisas velhas, coloque as coisas novas. Esse foi o terceiro passo dele. Ele se lavou, tirou a sujeira, tirou tudo aquilo que estava sujo sobre o seu corpo. E agora ele troca as vestes. E quantas pessoas têm uma perda e ainda fica remoendo as coisas passadas? Tira essas vestes. Tira as vestes do sofrimento, a veste das aflições, da angústia, e coloca a veste novo. É isso que Deus está dizendo hoje. Quarta coisa que ele fez, só nesse texto, ele ungiu-se. Sabe o que é ungir? Ele derramou óleo sobre sua cabeça. E ungir naquele momento, nós sabemos, quem é leitor das Sagradas Escrituras, que Deus às vezes pegava óleo e ungia alguma pessoa para que a pessoa ali pudesse ser selada, ser separada, ser cheia do Espírito. E é isso que nós devemos fazer hoje. Se unja, se encha do Espírito. Volta a se encher novamente, se separe para o Senhor, derrame óleo sobre sua cabeça, para que você possa ser cheio novamente. Davi se ungiu com óleo, se separou, foi cheio. Aí a quinta coisa que ele fez, entrou na casa do Senhor. É difícil, um momento de perdas, de vindas, de sofrimentos, de aflições, de problemas. Pessoas querer ter essa vontade de ir para casa. Muitas vezes quando perdemos algo, a primeira coisa que nós queremos é ficar em casa, permanecer em casa. Mas ele não. Ele diz, eu vou para a casa do Senhor. E eu não somente vou para a casa do Senhor, mas nesse momento de perda, eu vou adorar Ele. Ou coisa difícil, meu irmão, é você adorar a Deus quando você está perdendo alguma coisa. Porque adorar quando está bem é fácil. Adorar a Deus quando o seu celeiro está tudo cheio é fácil. Eu quero ver você adorar a Deus quando você escuta a notícia que perdeu, que morreu, que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Aí eu quero ver você adorar. Por isso que Abacuque, em suas orações, ele diz, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja fruto no vide, mas todavia eu te louvarei. Então, mediante o que passamos ou enfrentamos, mediante as perdas, as notícias, que nós possamos aprender a reagir como Davi reagiu. Vá para a casa do Senhor e adore. Como Ana, em meio às discussões de Penina, em meio às brigas, ela corria para o templo e adorava. Então que nós possamos tomar essa atitude. E outra, para encerrar, ele voltou para o palácio. Ou seja, volta para a posição que você estava. Volta para o lugar onde você estava. Ele voltou para o palácio, para a sua cadeira de rei. Então quero te dizer hoje que você vá para a casa de Deus, adore Ele, mas depois volte para a sua posição.
Volte para aquilo que Deus te chamou e tente de novo, que Deus vai te abençoar. E foi isso que Davi fez. Ele não ficou remoendo. Ele se levantou, lavou suas vestes, trocou as vestes, se lavou, se ungiu, foi para a casa de Deus, adorou a Deus. Aí ele voltou para sua casa. E aí Deus agora o abençoou. E todos nós sabemos a história, que Deus deu um filho a ele, conhecido como Salomão. E assim seu filho foi bem sucedido, dos homens mais prósperos daquela época. Então quero te dizer hoje, volta para a tua posição, tente de novo. E mediante as notícias, Deus pode enviar uma notícia boa para a sua vida, para a sua casa e para a sua história. Amém? Então, que você possa ficar na paz. Se você gostou, curte aí, comenta, compartilha para as mais pessoas, para que também pessoas possam aprender a reagir como Davi. Porque quantas pessoas não se encontram dessa maneira ou passam por essa situação? Então que nós possamos aprender a reagir como Davi reagiu. Amém? Fica na paz, em nome de Jesus.